como vai? Tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Biolabcast, esse projeto chamado Conectados. Exatamente, estamos começando o ano em grande estilo para falar hoje sobre cães e epilepsia, heróis silenciosos em Março Roxo. Pois é, meu nome é Luiz Gickman, sou médico psiquiatra. E eu e a doutora Paula vamos ser os hosts e vamos chamar os convidados daqui a pouquinho. Então, antes de mais nada, Paula, por favor, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo em mais um episódio deste podcast sensacional que aí conecta a saúde mental humana com os nossos queridos pets. Como o Luiz já falou, eu sou a Paula Dickman, eu sou médica neurologista, eu sou uma mulher de altura mediana, 1,60 m, branca, cabelos pretos. Eu, na verdade, não tá mais preto, gente, tá meio ruivo. E eu tô com uma calça cinza e um colete cinza. Muito bom, e na minha audiodescrição, eu sou um homem branco de 1,90 m com uma camisa azul e gravata. Mas mais importante do que isso, agora eu trazer os nossos super convidados. Exatamente, esse episódio de hoje está super especial com a participação de Amy Parente e Charlton Cavalcante. A Amy, ela é especialista em intervenção animal e fundadora do PATAI, que é o programa Alice. Inclusive, temos mais uma participante que está aqui escondidinha, quietinha nesse momento, Alice. Então, por favor, Amy, se apresente, dê um oi para o nosso público. Obrigada, doutor. Prazer, gente. Obrigada por estar aqui. Eu sou Amy Parente, sou fundadora do PATAI, Programa Alice, Intervenção com Cães. Eu sou uma mulher branca de 1,70 m, estou vestindo uma calça branca com uma blusa listrada rosa. Muito bom! E agora vamos então para o Charlton, ele que é colega neuropediatra e neurofisiologista clínico. Paula, mais um neurologista aqui. Neurologia dominando. Exatamente. Charlton, por favor, faça a sua apresentação e o seu oi. Valeu, Luiz. Bom, eu sou um homem de médio porte, branco, trajando um terno verde e tenho um característico topete, uma barba curta. Muito bom. E só para lembrar vocês, o projeto Conectados é uma parceria da Biolab com a Vert Saúde Animal, trazendo esse projeto super bacana de intersecção entre a parte humana e veterinários. Por favor, Paula, pode começar que hoje o papo é bom. O que a gente tem para mostrar? Muito bom, Luiz. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre epilepsia. A gente sabe que a gente está aí no Março Roxo, né? Então, uma campanha do mês da conscientização dessa doença, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, desmistificar um pouquinho, né? E trazer um pouquinho mais de informação de qualidade para vocês. A gente sabe que a epilepsia é uma condição que afeta cerca de 3 milhões de brasileiros, então tem muita gente, não é? Como você já falou, a gente está com um colega aqui, neuropediatra, então, e ainda neurofisiologista, sabe muito de crise, né? E eu queria convidar você, Charlie, então, a responder algumas questões, algumas dúvidas que provavelmente todos os nossos espectadores aí têm, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, Charlie, então, que epilepsia, quando eles perguntam, essa crise, né, é como se fosse um curto-circuito do nosso cérebro, né, trocando assim em miúdos. E eu queria perguntar para você se epilepsia e crise convulsiva é a mesma coisa. Quer dizer, se você teve uma crise, né, eu tive uma crise aqui, eu já posso me considerar uma pessoa com epilepsia? Bom, Paula, essa pergunta é sempre fundamental, né? Até hoje, muitas pessoas têm dúvidas do que é epilepsia, do que é crise convulsiva. E essa analogia com um choque elétrico, com um curto-circuito é muito boa, porque a epilepsia é uma disfunção elétrica do cérebro, que é um órgão feito para... funciona com eletricidade. Então, é uma disfunção, uma desordem de origem elétrica no cérebro. Mas nem toda convulsão significa epilepsia. Uma crise convulsiva é um estado de desorganização elétrica do cérebro que pode ser momentâneo. Mas epilepsia é uma doença que cursa com convulsões ou outros tipos de crise. Convulsão é um termo específico para crises tônico-clônicas generalizadas, que é a crise mais conhecida, aquela que o paciente geralmente perde a perceptividade, perde a consciência, tem movimentos e abalos rítmicos bem exuberantes, muitas vezes pode cair no chão e ter
alterações autonômicas, né? Alteração cardíaca, respiratória, etc. Acaba tendo uma hipersalivação, pode acabar fazendo xixi na roupa, né? Isso. Essa é a crise mais emblemática, né? Que todo mundo já relaciona a crise epilética. Sim. Mas nem todo mundo que teve uma convulsão vai, de fato, ter crise epilética. Aquela convulsão pode ter sido provocada por alguma condição momentânea. Mas existem pessoas que, por diversos motivos diferentes, vão ter convulsões outras vezes, e aí a gente dá o nome disso de epilepsia. Existem outros tipos de crise também, além da convulsão, né? Você pode contar pra gente, assim, quais são os outros tipos, Charlton, que existem, além dessa que a gente conta, né, que é a crise, o grande mal, que era chamado antigamente, né, quando o paciente cai, então tem aí os movimentos tônico-clônicos. Quais são os outros tipos que existem, Charlie? Inicialmente foram separados mesmo em grande mal e pequeno mal, né? O pequeno mal seria o que a gente diz hoje de crise de ausência, uma crise com manifestações mais sutis, em que a pessoa parece se desconectar com o meio e volta, geralmente em alguns segundos, mas não tem nenhuma manifestação motora. Mas mesmo dentre as crises que têm manifestação motora, essas manifestações podem ser mais focalizadas ou generalizadas, sendo as generalizadas aquelas que acometem todos os membros, né, os dois lados do corpo, e as focais aquelas que atingem uma área mais específica do cérebro, fica restrito ali, portanto movimenta um braço ou uma perna, mas todos esses são tipos de crise. E numa mesma epilepsia a gente pode ter só um tipo de crise ou mais de um tipo de crise numa mesma síndrome epilética. Tá, então quer dizer assim, trocando em miúdos de novo para nossa audiência, por exemplo, você pode ter uma crise que eu estou aqui conversando com você e o meu braço está fazendo assim, e na verdade isso é uma crise porque dá numa área específica do cérebro, né? Exato. Então, quando é generalizada, significa que você teve um acometimento de todo o seu cérebro, né, Charlie? Exato. Mesmo uma crise com uma manifestação focal restrita, ela pode também acometer a perceptividade, a interação com o meio. Então a gente separa as crises em com ou sem perda da conectividade, com ou sem perda da perceptividade, da consciência, e elas podem ter manifestações focalizadas ou generalizadas, com ou sem manifestações motoras. Mas existem crises extremamente sutis que podem causar acometimento, por exemplo, em áreas relacionadas à memória. Então a pessoa pode ter uma manifestação de um déjà vu, déjà entendu, que são manifestações não motoras, mas são focalizadas. E outras crises em que não tem nenhuma manifestação motora, mas também são generalizadas, como a crise de ausência típica. Peraí, a primeira coisa que as pessoas vão perguntar, Charlie, então quer dizer que aquele negócio de déjà vu, as pessoas às vezes chamam de déjà vu, é epilepsia? Explica o que é déjà vu. Exatamente, aquela sensação de que você já viveu e já viu aquilo, porque o povo está falando, mas ele está falando, quer dizer que isso é aquilo? É a mesma coisa ou é só um fenômeno que pode acontecer? Essa sensação de já ter vivido uma situação ou de ter uma compreensão falsa sobre um determinado assunto, ela acontece quando existe uma ativação numa determinada área do cérebro. Nem sempre que essa área do cérebro é ativada, significa que está tendo uma crise convulsiva ou uma crise epilética. Mas quando essa desordem elétrica atinge essa área do cérebro, e isso faz parte de um contexto dessa disfunção elétrica do cérebro, aí sim pode ser uma manifestação de crise epilética. Mas nem sempre que a pessoa tem um déjà vu, vai ser de fato uma crise convulsiva. O famoso contém está contido. E só para... Eu já vou partir para a próxima, mas eu tenho certeza que as pessoas estão se perguntando quando eu falei que é um neurofisiologista. Para o pessoal que não é da área, o que afinal é um neurofisiologista? A neurofisiologia clínica abrange áreas que estudam como a manifestação elétrica acontece no neurônio e no tecido nervoso como um todo. Desde as manifestações do córtex do cérebro, que é a área em que eu atuo mais, onde está a epilepsia, mas também na manifestação da transmissão elétrica ao longo dos nervos, na manifestação elétrica dos nervos do crânio, como pessoas que estudam a parte do nervo auditivo, com exames relacionados a isso. Então são exames eletrofisiológicos. Estuda a parte elétrica do cérebro e do sistema nervoso como um todo. Você viu que é complexo. Eu já volto com uma perguntinha para você, mas antes eu queria, já que eu tenho certeza que está todo mundo curioso. A gente está falando de animais, cães. E aí, Amy? Também nos pets eles podem sofrer essa condição, né? Cão, gato, os nossos animais também podem ter epilepsia? Também podem, de acordo com o doutor, assim, tem dois tipos, né? Que uma já é predisposição genética e a outra pode ser causada por algum trauma. E tem essa diferenciação também da convulsão e epilepsia. Por exemplo, aí uns casos mais comuns que a gente vê é a sinomose. O meu cachorro aparentou alguns sintomas de epilepsia. Na verdade, são convulsões que podem ter vindo pela sinomose, né? Então, não generalizar. Essa condição, ela é muito difícil de ser
diagnosticada para o veterinário, porque a maior parte das vezes ele não apresenta quando o animal está na clínica, né? Então ele precisa da ajuda dos tutores para poder direcionar isso e conduzir a parte clínica, né? E esse pode ser aparentado de algumas formas comportamentais, né? Um balanço da cabeça, balançar muito a cabeça, correr em torno do rabo, mas também assim, cuidado, né? Porque nem isso sempre, né? Nem sempre, né? É uma parte comportamental. Mas o meu cachorro ele roda muito em torno do rabo. Isso pode ser também uma parte comportamental que não tem nada a ver com a epilepsia. Ô, Charlie, então uma coisa que veio agora para eu te perguntar é o seguinte, que eu acho que vai fazer bastante sentido quando a gente for conversar aí dos cães de terapia, né? Existem alguns sintomas, algumas manifestações que os pacientes sentem geralmente antes de ter a crise, né? Que, geralmente quando esses pacientes que já têm epilepsia, já têm uma doença crônica, que já tiveram muitas vezes crise, eles já sabem, eu vou ter a crise. Inclusive a gente orienta, olha, vai para um lugar seguro, senta ou deita. Você pode contar um pouquinho pra gente quais são esses sintomas? Isso foi classicamente chamado de aura de crise. Hoje em dia a gente entende que a epilepsia é uma condição que envolve redes neurais e não áreas focais específicas. Portanto, o acometimento de uma rede neural já pode ter uma manifestação, mesmo que seja uma área distante ainda da área do córtex, mas já pode ter uma manifestação de crise, é o que a gente chama de manifestação ictal. Então, uma aura de crise já é o início de uma crise. Ela pode evoluir para uma crise franca ou ela pode ser abortada por mecanismos de contingência naturais do próprio cérebro, ou mesmo efeito de medicamento. Mas quando a pessoa tem, por exemplo, uma aura de crise numa área relacionada ao odor, ela pode, antes da manifestação motora, sentir uma sensação de gosto estranho na boca ou perceber um cheiro diferente. E aquilo ali já é a crise. Muito provavelmente aquela zona do cérebro é que é a zona epileptogênica, onde surge a disfunção elétrica. Sendo que essa disfunção elétrica, ela nem sempre vai conseguir ficar contida ali. O cérebro tenta conter aquela manifestação elétrica alterada, mas ela pode espraiar. E conforme ela vai acometendo outras áreas do cérebro, vai tendo outras manifestações. Até que ela pode passar por área relacionada à memória, ela pode passar por áreas que vão dar sensação de angústia, sensação de mal-estar epigástrico, náusea, e até chegar nas áreas do cérebro relacionadas à movimentação dos membros. E aí que a gente vê aquela manifestação motora franca. Tá, ótimo. E outra coisa que eu acho legal agora a gente conversar também, Luiz, só para te interrompendo, desculpa, é desmistificar um pouquinho algumas coisas, Charlie, então, que tá no popular, assim, né? Então, quando a gente acontece, está aqui, a gente tem um colega que sabidamente tem epilepsia e teve uma crise, ou mesmo um paciente que em determinado momento tem uma crise, muita gente vai falar, Charlie, então vai lá, olha, tá enrolando a língua, ele vai morrer sufocado, desenrola a língua dele. Isso tá certo? Olha, existem as coisas que a gente deve fazer diante de uma crise e as coisas que a gente não deve fazer diante de uma crise. Acho que, primeiro de tudo, o que deve ser feito se você vê uma pessoa tendo uma crise epilética? Primeiro de tudo, você vai ter que protegê-la, porque a própria manifestação motora, pode envolver queda ou não, pode causar lesões físicas. Então, se a pessoa está se batendo ou se ela caiu no chão, o ideal é que você proteja para tentar minimizar os riscos físicos daquela pessoa. Outra coisa é que você vai tentar alertar as pessoas ao redor para que elas evitem aquele estado de alerta extremo, né? Você vai tentar garantir também que ela mantenha-se pérvias às vias aéreas, que ela continue respirando. Você não deve segurar a pessoa. A contenção física não é adequada. Muito menos tentar tirar a língua da boca, porque isso é um mito. Não é a língua que entra na boca. Existe uma desordem com relação à musculatura dos órgãos fonoarticulatórios. A pessoa não está coordenando aquilo. Sendo que se você tenta enfiar a mão na boca, você corre de levar uma mordida ou provocar vômito. Sim. Então, não deve pôr a mão na boca. Outra coisa que você não deve fazer é tentar molhar ou oferecer comida, oferecer água no momento da crise. Porque naquele momento, a pessoa não coordena os órgãos deglutatórios. Portanto, a chance de ela engasgar ou aspirar aquele alimento é muito grande. E você deve comunicar ao serviço de emergência, principalmente se for a primeira crise da pessoa, se tiver alguma lesão física que ocorreu por decorrência dessa crise, ou se é uma crise que já se aproxima de 5 minutos. Nessas condições é interessante ligar para o SAMU. Olha só, é muita informação para você de qualidade aqui nesse mês de março, ou seja,
o mês que a gente traz esse alerta, esse conhecimento sobre epilepsia. E aí você está se perguntando, mas tá, Luiz, vocês vieram aqui para falar só de epilepsia? Não, a gente veio aqui para falar da epilepsia e a possibilidade da gente usar esses nossos animais de serviços. E para isso, né, Amy? Acho que não tem ninguém melhor e mais gabaritado aqui para falar de animais de serviços, né, da intervenção assistida, de como funciona, de como esses animais podem ajudar no suporte. Fala um pouquinho, Amy, trazendo para esse ponto, onde que esses animais podem ajudar na intervenção, não só no tratamento, na prevenção, na ajuda desses pacientes. Então, eles entram aí com um suporte muito grande, né? Esses cães, eles são cães, se eles já forem pets, eles já têm ali uma função por si só de acalmar, né? De dar um suporte psicológico para essas pessoas, qualquer pessoa nessa situação. Mas quando eles são cães de serviço, de alerta médico, né, eles passam por um treinamento maior e eles conseguem ajudar na pré-crise, diagnosticando uma pré-crise, uma pós-crise e durante a crise, né, de algumas formas. Por exemplo, na pré-crise, como o doutor falou, começam a vir outros sintomas que a pessoa sente, gostos diferentes, cheiros diferentes, e o cão ele consegue sentir. Um cão pré-treinado, né? E já teve até casos de cães, pets, que começaram a sentir e com isso detectar uma pré-crise. E com isso eles ganham tempo, conseguem trazer o medicamento até a pessoa antes dela entrar em crise, para que haja esse bloqueio da crise, ou conter essa pessoa durante uma crise, né? A gente tem aí casos internacionais até de um vídeo que viralizou, e a gente conseguiu o direito de imagem desse vídeo, e que mostra ali uma pessoa tendo uma crise e o cão consegue estabilizar aquela pessoa para que ela não caia. Então é um cão de médio, grande porte, ele deita em cima daquela pessoa no momento da crise e evita com que ela caia porque ela está num sofá, né? Então tem várias formas do cão atuar como cão de serviço nessas situações, principalmente na área de epilepsia. Porque eu vi, inclusive, esse vídeo lá na sua rede social, achei super fantástico, super bacana, porque existe todo um componente, né? O cachorro, o animal tá ali em cima da geladeira, um lugar que ele costumava ficar, percebe uma movimentação, algo diferente, que você olhando ali o vídeo, você não consegue identificar o que que é, porque a pessoa, né, o tutor tá no sofá, pega o remedinho, traz, e depois ainda já, talvez, estava já iniciando a crise, sobe para proteger. Esse vídeo que viralizou, ele aconteceu onde? Foi nos Estados Unidos, né, da Jamie, e o Echo é um cão, um pastor australiano, super treinado. A Jamie tem uma fundação que ela treinou os cães, então ela é bem ativa na área, né, de ajuda a cães de serviço para epilepsia, especialmente. E ele desce, né? Nesse momento ela estava filmando ele, porque é muito engraçado, ele fica em cima da geladeira, e ela começa a ter uma crise. Ele sente, só que não dá tempo dele trazer o medicamento, ele pega o medicamento e traz para ela, não dá tempo dela tomar, porque ela já entra em crise epilética, e o que ele faz é deitar em cima dela para proteger. E também tem a parte do botão de alerta, né? Eles são treinados a irem apertar um botão de alerta, que esse botão de alerta ele liga para algum responsável ali dessa pessoa que possa vir a pegar ela, possa vir a dar essa ajuda a ela momentânea, e ele faz todo esse serviço de contenção, né? E às vezes consegue reprimir ali essa crise de epilepsia por causa da contenção que ele faz em cima do paciente ali, daquela pessoa que esteja em crise, né? Eu sei que vocês estão cheios de perguntas, mas eu sou curioso, eu quero saber aqui agora. Eu tenho lá o meu cachorro, meu Golden, sou tutor, maravilhoso, Tony. Ele é super esperto, super inteligente. Eu faço um treinozinho ali de 2 semanas, eu posso chamar ele de um animal preparado para esse tipo de trabalho? Como é que é? Então, o cão de serviço, via de regra, ele leva um tempo bem grande para ser treinado. Mas, Emi, tem cães que começaram a sentir ali uma pré-crise, uma pós-crise, e não foram cães treinados, né? Tem cães que eles têm um comportamento
mais adequado, tá? Isso é da genética deles, é deles, então a gente consegue ter um trabalho maior e mais rápido, só que via de regra ele demora aí um cão a 2 anos, 1 ano para ser treinado. 2 anos? Às vezes, sim. As grandes ONGs e institutos, eles começam a treinar os cães desde filhote, né? Eles fazem a escolha do cão dependendo do tipo de treinamento, né? Para cães de alarme medicinal, né? Sim, de acompanhamento médico, ele é um cão que ele tem um treinamento assim bem específico desde filhote. Tem casos, é claro, que cães pets começaram a desenvolver ali esse comportamento, e aí a gente consegue sim também aprimorar, dependendo do comportamento daquele cão, com treinadores específicos, né? É uma baita de uma responsabilidade, né, também pro próprio animal. E Charlie, então conta pra mim, você conhece algum caso, tem algum paciente que tem um cão aí de serviço? Olha, essa história de que cães ajudam na medicina não começou nem na epilepsia. Há mais de 30 anos já foi descrito um cãozinho que cheirava, por exemplo, uma lesão de pele no seu dono e depois foi descobrir que aquela lesão era um câncer maligno. Tem cães que são treinados para detectar odores, né, de componentes voláteis na urina de pessoas que têm câncer de bexiga. Então, os cãezinhos já estão sendo utilizados na medicina como apoio há muito tempo. Na epilepsia, tem essa questão de que, além de detectar do ponto de vista visual, tem também a questão do odor que alguns cães detectam. Eu, particularmente, tenho duas famílias que uma delas atribuiu uma melhora de crises depois que adquiriu um cachorrinho, e realmente eu fui ver isso, existe relato na literatura de famílias que comentam que só a presença do cachorro trouxe uma melhora, uma diminuição da ansiedade, uma percepção de segurança, e o estresse como um possível gatilho de crise tende a diminuir. Certeza. Então, realmente, a presença de um pet na casa já pode ajudar a diminuir crises. Eu não tenho nenhuma família que realmente tem um cão que foi treinado para isso, mas são pets da própria família, e um deles manifesta alterações de comportamento quando a criança tem crise. Ele não foi treinado ainda para ter nenhuma atitude com isso, mas ele tende a perceber a crise mesmo antes dos demais. Sensacional. E, na verdade, pelo que a Mi estava contando pra gente, o custo é muito alto, né? Então, assim, a acessibilidade a todos esses pacientes, a gente fala 3 milhões de brasileiros com epilepsia, né? Então, como é que seria? Qual é mais ou menos o custo disso, Mi? De um treinamento efetivo, né? Em um lugar conhecido, enfim. O custo é muito alto, né? No mundo todo, a gente falando do Brasil, fica em média aí de 40 a 50 mil reais para um treinamento tradicional de cão de serviço com pessoas profissionais da área, né? E para cada área de cão de serviço, porque você tem vários subtipos de cães de serviço, né? Auxílio autista, neurodivergentes, auxílio médico, é um tipo de treinamento, né? Mas também já tem cães que fazem esse serviço de cães de serviço de apoio emocional e apoio médico, que são pets, e que também a gente tem como treinar. Eu acho que o principal é a conscientização do tutor, né? Quando a gente começa a inserir a conscientização do tutor de que aquele animal ele pode vir a ser um cão de serviço ou de apoio, e como trabalhar a comunicação entre esses dois pontos, a gente já começa ali a trabalhar um pouco mais o que eles chamam de cão de serviço, que ainda está um pouquinho misturado aí no Brasil como cão de apoio emocional, cão de serviço médico, né? A gente tem aí uma nova nomenclatura que é cão de apoio emergencial, que na verdade é um cão de apoio, e aí você fica muito na dúvida. Mas quando a gente traz para a conscientização do tutor, e que esse tutor ele pode sim se educar e ter um cão de serviço, né? A gente tem programas internacionais que eles educam o tutor a treinar o seu próprio cão de serviço. Mas Emi, até que tipo de cão de serviço, né? É difícil a gente conseguir uma eficácia muito grande de um cão de assistência médica, a não ser que a pessoa ela tenha um grande conhecimento, como é o caso dos maiores aí, treinadores de cães de serviço. A própria Jamie, desse caso que a gente falou do cãozinho, ela que treinou o cão dela de serviço, né? Não tem uma legislação no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, que diga quem pode e quem não pode treinar um cão de serviço. Então, eu acho que a gente partir aí pela direção da educação do tutor quanto ao treinamento do seu próprio cão já é um bom começo.
Curiosidade aqui dos curiosos, você também deve estar se perguntando assim. Bom, tá vendo, eu tô vendo que a Alice aqui, uma Border Collie, certo? Isso. Eu vejo muito pastor, golden, labrador, mas é uma percepção de leigo que não entende do assunto. Quais são as características, o que tem que ter? Eu até brinquei com você que eu falei que o seu cachorro é fajuto, porque é muito calma, né? Para uma Border Collie, eu só vejo Border Collie atacado sem parar. E ela uma paz aqui, sem ansiedade, sem nervoso. Imagino que até pela profissão, né, dela. O que faz a escolha? Por exemplo, uma Border Collie. Por que a Border Collie? Quais são as características? O que esse tutor procura? Essa linhagem genética? Quais são essas características? Sim, então, na verdade não tem uma específica, né? Quando o cão ele precisa de um treinamento um pouco mais rápido e um pouco mais extenso, como é um cão preparado para cão de serviço médico, a escolha de uma Border Collie ou um pastor australiano, né? Labradores e Goldens, eles são um pouco mais assertivos porque você, via de regra, você não pode errar, né? Então, não existe assim, qual cão pode ser um cão de serviço? Todos podem, desde que eles tenham um comportamento adequado, que aí isso vai passar por uma análise, tá? O Border Collie, por exemplo, por que eu, Emi, quis ter uma Border Collie para iniciar o meu programa e ser um cão de serviço? Né? Porque a inteligência dela é uma inteligência mais equilibrada. Então, todas as partes sensoriais dela são bem aguçadas, né? Tanto o olfato, a audição, a visão, o comportamento por si só. Então, a capacidade dela de absorver informação é muito grande e muito mais rápido do que talvez um Spitz, como eu também tenho um Spitz, o Albert, amor meu. A inteligência dele é diferenciada da Alice. Então, muitas pessoas têm a tendência de ir para Goldens, para Labradores, para pastor australiano ou Border Collie, por causa da facilidade de absorção de educação. De conhecimento. De conhecimento. Né? E, gente, para deixar claro, acho que ela deixou bem claro, né? Não dá pra gente pegar o bichinho que a gente ama, que tá lá com o nosso pet amado, e colocar ele como cão de serviço, né? A gente tem um treinamento muito grande. Agora, Charlie, então fala pra mim, quando a gente vê esses bichinhos, mesmo que eles estão ali, cão de serviço, não dá vontade de agarrar? Dá vontade de agarrar, de ser Felícia, de beijar, né? Então, assim... Pior que ela é mesmo, eu sou, cuidado, gente. a Paulinha. Mas, assim, a gente pode fazer isso, Emi, o cão tá de serviço, independente pro que seja, pra um deficiente visual, ele tá ali na epilepsia, tá como suporte emocional, eles são muito lindos, são muito fofos, né? Você já conversou um pouquinho no outro episódio, mas a gente pode chegar a brincar? Não deve, né? Mas para isso o cão ele tem que estar com o colete, né? Visualmente passando essa informação que ele está em serviço, porque o cão, por exemplo, um cão de serviço médico, né, de apoio à epilepsia, ele está focado no tutor 24 horas. Dependendo da qualificação desse cão de serviço ou cão de apoio emocional, ele está focado no tutor 24 horas, para qualquer necessidade ali emergencial. Então, se uma pessoa vem falar, né, vem abraçar, ele desfoca esse animal e aí compromete ali o trabalho dele daquele momento. Tem outros momentos que os cães, eles tiram, né, os tutores, que são os cães treinados, tiram o colete para que ele seja pet, para que ele seja um cão. E esses momentos precisam acontecer. Né? Dentro do dia, ao longo do dia, esses momentos precisam acontecer para estabilizar também o cão e aí a gente ter a proteção animal acontecendo para que ele não chegue numa estafa mental e física. Sim, ninguém aguenta trabalhar 24 horas por dia, né, Alice? Não dá. E aí, Charlton, quais são as suas considerações? Amy, tem algum risco da reação, por exemplo, do cão que não é treinado diante de um paciente, um indivíduo que teve uma crise epilética, que até as pessoas em geral tendem a se assustar? Tem risco, por exemplo, de um cachorro não treinado se assustar e ter alguma reação que é imprevisível? Tem, sempre tem, né? Porque os cães, eles têm que ser muito bem treinados para desensibilização, de todas as formas, né? Então, quando tem, por exemplo, alguma convulsão ou uma epilepsia de retração ou que faça algum barulho diferente, os cães, eles vão sentir muito. E tem cães que podem ter uma tendência de se assustar e criar uma reatividade em cima disso, porque é um inesperado. Né? Então, os cães eles precisam estar assim, muito bem preparados e não precisam, mas eu tenho um cão de apoio que não é um cão
treinado para cão de serviço. Não tem problema, mas esse cão também precisa ser treinado para que ele seja desensibilizado a inúmeras situações que possam vir a acontecer. Teve um episódio, eu chamo vocês que não assistiram no episódio, uma temporada anterior, que a gente foi trazendo as diversas classificações, né, categorias que existem nos animais. Mas assim, rapidamente aqui, para quem está assistindo a gente, para entender, porque você falou apoio, serviço, é médico ou não médico, dá essa nomenclatura rapidamente para o pessoal entender a diferença desses nomes chiques aí. Sim, então, o cão de serviço, a gente tem aí o cão de serviço, ele tem várias denominações ali dentro, né? Apoio autista, cão de emergencial, médico, né? Depois a gente tem, fora do cão de serviço, a gente tem o cão, dentro do cão de serviço a gente tem o cão guia, né, que é uma classificação à parte, até sobre a legislação brasileira e internacional. E a gente tem depois o cão de apoio emocional, né, que é um cão de apoio psiquiátrico para quem tem algum tipo de sintoma de psiquiatria, para poder ter esse apoio, essa ajuda psicológica e psiquiátrica. E tem o cão de intervenção. Os cães de intervenção, eles fazem visitas assistidas ao hospital, a escolas, né, a algum lugar que ele vai levar educação e falar um pouco sobre esse universo do cão e a saúde mental e a saúde física. Mas então o cão de intervenção não necessariamente é de serviço? Não. Cão de intervenção não são cães de serviço. O treinamento, ele pode ser sim muito parecido, mas são treinamentos à parte. Mas todos eles têm a necessidade de ter um acompanhamento de um especialista de comportamento, sim, e ter um treinamento, nem que seja básico, mesmo cão de suporte emocional. Você falou um ponto que eu acho que é importante para o pessoal saber dos próprios direitos. Em relação à legislação, por exemplo, do cão-guia, né, que é um tipo separado de cão de serviço, existe algum lugar onde ele não pode entrar, alguma coisa que ele não possa fazer? O que o cidadão que tem essa possibilidade tem de direito ao ter um cão-guia? Ele tem amplo direito com o cão-guia de ir e vir, como se fosse parte física do corpo dele, né? Então ele é amparado pela lei nacional e internacional, então ele pode ir e vir aonde ele precisar. Então não pode negar acesso a um cão-guia, nem cão-guia em treinamento. Tá? Ele não precisa estar com um tutor, ele pode estar com um treinador dele, que via de regra aí você tem até 2 anos para treinar um cão-guia, então ele pode entrar, não pode ser negado. Já o cão de serviço, a gente tem aí uma questão no Brasil ainda muito forte de conscientização, né? Muitos cães de apoio autista precisam também ir e vir, e ainda não é muito claro dentro da legislação, mas eles também não podem ser negados o acesso aonde aquele tutor precise ir e vir. E o cão de intervenção e de apoio emocional, eles têm algumas restrições, sim. O cão de apoio emocional, ele está na legislação de algumas cidades ainda no Brasil, Rio, São Paulo, acho que Belo Horizonte, mais algumas cidades, tem o apoio legal para ele ir e vir e até voar, né? Mas na prática ainda não está muito bem inserido isso no Brasil. Nos Estados Unidos, internacional, Europa, sim. E cão de intervenção, não. Ele tem o direito, sim, de entrar em alguns estabelecimentos com aviso e contrato prévio. Mas todos eles, o que é unânime, eles precisam ser bem treinados para poder ter uma boa convivência na sociedade. Ótimo, pessoal. A gente está chegando um pouco ao fim, vamos tentar aqui fechar esse episódio maravilhoso. Acho que a Amy e o Dr. Charlington aqui trouxeram muito conhecimento para a gente, né? Fechando novamente, lembrando a vocês da importância da conscientização sobre a epilepsia, né? Uma doença crônica, igual outras doenças que a gente tem. Então, uma pessoa com epilepsia nada difere de outra pessoa com diabetes, de pessoa com hipertensão. Então, desmistificar e diminuir o estigma dessas pessoas é muito importante. Porque o que acontece, né? Com todas esse lendário popular de que a língua enrola, de que muitas vezes até é uma doença contagiosa, as pessoas ficam com vergonha, elas não gostam de sair de casa, elas param de tomar seus remédios. O que você traz um pouquinho? Vamos tentar fechar um pouquinho esse episódio aqui. Conta pra mim, Charlington. Bom,
realmente a epilepsia é uma doença crônica e ela atinge muitas pessoas, em todas as idades. E existe um estigma muito grande, tanto da pessoa que vive com epilepsia, quanto das pessoas ao seu redor. Primeiro, aquele medo de que eu posso ter crise a qualquer momento. E isso é algo que interfere muito no psicológico dessas pessoas, fazendo com que, às vezes, até surjam crenças limitantes, elas próprias, e que as limitam de seguir sua vida, por causa desse receio de ter crise o tempo inteiro. Mesmo pessoas com crise controlada sofrem ainda o preconceito da sociedade, porque às vezes elas precisam interromper o que está fazendo para tomar uma medicação. Isso acontece com qualquer condição patológica, né? Mas o fato é que nem toda pessoa, aliás, a grande maioria das pessoas com epilepsia vão ter epilepsia bem controlada. Pelo menos 70% de todas as epilepsias vão ser epilepsias bem controladas. Então, a epilepsia não é o fim da vida, né? É uma doença com que a pessoa talvez vai conviver até os seus últimos dias, mas tem bons tratamentos para isso hoje em dia. Aquelas pessoas com epilepsia refratária, talvez elas tenham um pouco mais de cuidado, do mesmo jeito que qualquer outra doença crônica, com relação a estar na água, ou fazer algo, né, pilotar alguma máquina pesada, mas a grande pessoas que convivem com epilepsia, elas têm uma vida normal, e não é uma doença que as pessoas percebem, né, assim, a maioria das pessoas que tem epilepsia convivem com isso e as pessoas que estão ao seu redor nem sabem. Sim. Então, tomando seu remédio todo dia e tá tudo ótimo, e tirando muito esse mito de que é uma doença contagiosa, que não é de maneira alguma, né, pelo Charlie? amor de Deus, assim, essa já está muito no passado, né? Não é uma doença contagiosa, não é uma possessão demoníaca, é uma desordem que tem diferentes etiologias, seja por conta de uma etiologia estrutural, algo que mudou a estrutura do cérebro e por isso formou uma área que tem mais chance de ter uma disfunção elétrica, ou uma disfunção de cunho genético, ou mesmo algo infeccioso ou traumático que também causou uma alteração no funcionamento daquele tecido cerebral. Mas contagioso e místico não tem nada. De jeito nenhum. Vou fazer uma provocação até aqui agora. Amy, você falou que chega até 2 anos o treinamento de um Pode cão? chegar, sim. Qual que é a expectativa de vida de um cão de grande porte, em média? Entre 13 a 15 anos. Tá bom. Charles, deixa eu perguntar, a gente que é médico, depois dos seus 6 anos de medicina, quanto tempo você fez de neurologia e depois neurologia pediátrica? 6 anos. 6 anos. Ao todo, 6 anos. Quantos anos os seres humanos, em média, vivem de expectativa? Olha, eu torço que eu vivo uns 90 anos também. Eu tô aqui fazendo conta, Charlton, que esses cachorros passam mais tempo que a gente estudando, meu Deus do céu. Eu tô surpreso em saber que a formação do cachorro é uma residência extensa, é uma residência canina. Muito bom. E agora, o que você traz aí para fechamento? Fala um pouquinho do serviço Alice, as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra para a gente poder trazer uma mensagem final, né, dessa interação entre esses animais lindos que a gente ama tanto e os humanos. A gente se encontra, tem o nosso site, né, programalice.com.br, o nosso Instagram, Patai Programalice, e eu acho que o importante é deixar a mensagem de como esses animais impactam positivamente na vida do ser humano, né? Então, por tão pouco a gente consegue ter uma ajuda de saúde mental, física, né, o emocional, com a presença deles. A gente tem que se educar. Então, o nosso propósito aqui é reverberizar isso para quem está em casa, né, para a nossa sociedade, de que a gente consegue desmistificar essa comunicação interespécie. Então, educando, passando cursos para vocês, a gente tem cursos de aprimoramento, de capacitação, de comunicação interespécie, né? E se Deus quiser, aí está chegando o nosso curso também de cães de serviço, para que a gente possa ter mais inclusão na nossa sociedade, com um valor mais acessível, que todos possam tirar proveito dessa relação humano e animal. Muito bom. Eu estive aqui então com Amy Parente, Charlton Cavalcante e Paula Dickmann. Eu agradeço muito, quero lembrar todos vocês que temos episódios da temporada anterior que você pode acompanhar em todas as plataformas de streaming principais e lembrar também que existe uma periodicidade, então continua aqui ligado no nosso canal para muita informação entre esta conexão linda que são os animais e os humanos. Agradeço mais uma vez todos os nossos convidados, muito obrigado. Agradeço a você pelo seu tempo, a sua audiência e deixa aí a sua pergunta nos nossos fóruns que no próximo episódio
elas serão respondidas, se é que elas têm resposta. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Até. Opa, peraí, você tinha desligado, mas não, volta! Aqui temos então a nossa participante especial. Quem que é essa mocinha ela aqui já tá atrás? mandando o rabo. Tá olhando para você. Quem é essa mocinha? Essa é a Alice, a precursora aí da nossa comunicação e do Patai. Foi da onde ela veio para poder passar a informação para todo mundo. Essa é a nossa cão de intervenção e a minha cãozinha, minha família multiespécie de cão de serviço. Alice. Pois é, a gente não podia terminar esse episódio sem essa beldade nas telas. Muito bom, agora tchau de vez.